Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Você, membro da 4ª IPI de Sorocaba, você que está nos assistindo, que porventura não é nem da 4ª IPI, nem de Sorocaba, receba o nosso abraço. Que o nosso Deus, por meio do Espírito Santo, possa falar com você de uma forma muito especial, de uma forma muito poderosa. Que você seja alimentado pelo Senhor neste culto, mas que eu e você possamos juntos adorar ao nosso Deus. Só Ele é digno de adoração, honra, glória e louvor. Esse é o momento onde nós estamos aqui, você na tua casa, e podemos juntos, mesmo à distância, prestar esse culto ao nosso Deus e ouvir a sua voz, que trará esperança, alegria e paz aos nossos corações. Vamos orar? Meu Deus, eu te agradeço pelo privilégio, Senhor, de cultuarmos ao nosso Deus, pelo privilégio, Senhor, das nossas vozes chegarem ao teu trono de graça, de estarmos na tua presença, Senhor. Nós adoramos a ti, Senhor, na beleza da santidade, para que o teu nome seja engrandecido, Senhor, em nosso país, em nossa cidade, em todo mundo, Senhor. Nós queremos adorar e bendizer o teu santo nome, Senhor, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Que o Senhor, meu Deus, aceite este momento onde nós prestamos, oferecemos as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a ti. Oferecemos o nosso louvor e também estamos sedentos e esperançosos para ouvir a tua voz. Que o Senhor esteja de uma forma muito especial com cada filho, com cada filha, com esta família, Senhor, que está nos assistindo e conosco aqui. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, com a tua presença tão desejada. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. louvor a Deus e o levantar das
Ousado amor de Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor.
Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. Que nesse momento possamos refletir sobre a palavra do Senhor. Quero refletir nesse dia com você o texto de Ezequiel capítulo 37, do verso 1 ao 10, estaremos falando sobre o tema Vale de Ossos Secos. Esse tem sido o tema desse mês de setembro. Estamos falando sobre vale. Semana passada o pastor Guto falou sobre o vale, baseado no Salmo 23, e este domingo nós estaremos falando sobre o vale de ossos secos, baseado no texto do profeta Ezequiel, capítulo 37, do verso 1 ao 10. O texto nos diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem, e diz-lhe assim: Diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Que Deus nos abençoe através desta palavra. Feche mais uma vez, convido você, meu irmão, a fechar mais uma vez os teus olhos. Senhor Jesus, que nesse momento, através do meditar da Tua palavra, essa palavra que é viva, essa palavra que penetra os nossos corações, nos transforma, nos traz vida, ó Deus, que nesse momento o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações, que nesse momento o Teu Santo Espírito possa nos mostrar a Tua vontade através da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Quero refletir com você, meu irmão e minha irmã, esse texto do profeta Ezequiel, um texto muito enriquecedor para as nossas vidas, um texto que nos mostra um Deus bondoso para conosco e que nos restaura, apesar de nossas falhas, apesar de nossos defeitos. Ezequiel, meus irmãos, foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento, e Deus o chamou para profetizar ao povo de Israel, pois o povo de Deus estava vivendo nesse período sobre o exílio babilônico pelo rei Nabucodonosor II. O povo de Deus estava sendo escravizado no cativeiro babilônico, estava sofrendo, sendo humilhado, e é nesse contexto que Deus chama Ezequiel. Ezequiel, ele irá profetizar
a destruição de Jerusalém e a destruição do templo. Pois se nós lermos o livro do profeta Ezequiel, se nós lermos todo o livro do profeta Ezequiel, veremos que o povo de Israel havia se afastado dos propósitos de Deus. O povo estava vivendo em desobediência e pecados. O povo havia se tornado idólatra, apóstata e rebelde. Mas mesmo o povo fazendo tudo o que fez, mesmo o povo vivendo longe da presença do Senhor, Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, levanta o profeta Ezequiel para anunciar a restauração que o Senhor iria fazer para com a casa de Israel. Acompanhe comigo, meu irmão, o verso 1. O verso 1 nos diz: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então aqui, meus irmãos, o profeta Ezequiel, através de uma visão, é levado pelo Senhor a um vale que estava cheio de ossos. E neste vale, Ezequiel está tendo um momento a sós com Deus, nesta visão. Pois é no vale, meus irmãos, que Deus mostra a Ezequiel qual é a sua vontade para com o seu povo. É no vale que Deus mostra a Ezequiel o que ele deve fazer como profeta do Senhor. E assim também é em nossas vidas. Precisamos, meus irmãos, passarmos por momentos de vale. Por mais difícil que seja passarmos por um vale, por mais doloroso que seja, é no vale que Deus nos mostra a sua vontade. É no vale que Deus forja os nossos corações. É no vale que Ele nos mostra aquilo que precisa ser mudado em nossas vidas. É no vale que Ele nos coloca novamente no caminho certo. É no vale que nós crescemos espiritualmente. Uma certeza que nós podemos ter, meus irmãos, é que no vale Jesus estará conosco. Nós não estaremos sozinhos. Ele nunca irá nos abandonar. Ele estará nos sustentando, segurando em nossas mãos e nos ajudando a atravessar o vale. Lembremos, meus irmãos, do que o pastor Guto pregou domingo passado sobre o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Jesus estará comigo, Jesus estará com você, portanto não temas quando tiver que passar por um vale, mas apenas confie, creia, descanse aos cuidados do Deus Todo-Poderoso que está conosco. Ainda sobre o verso 1, o texto nos diz que Ezequiel foi levado pela mão do Senhor a um vale de ossos secos. E se os irmãos observarem no finalzinho do verso 2, o texto nos diz que estes ossos estavam sequíssimos, estavam totalmente secos. E quando nós tentamos imaginar um lugar onde existem apenas ossos secos, o que vem à nossa mente é um lugar que não existe mais vida. Mas pelo contrário, se trata de um lugar que existe apenas morte, escuridão, tristeza, um lugar que não há mais esperança, sem paz, um lugar onde a morte reinou. E o que nós podemos concluir, irmãos, é que assim como a casa de Israel representava esse vale de ossos secos, pela consequência de viverem distantes da presença de Deus, assim também é o viver de muitas pessoas. Há muitas pessoas à nossa volta vivendo em um vale de ossos secos, sem expectativas, sem propósitos na vida,
pessoas que exteriormente estão vivas, mas por dentro estão mortas. Não há mais luz, não há mais alegria, não há mais amor, não há mais razão para se viver. O vale de ossos secos é o resultado, meus irmãos, do povo que se afasta da presença de Deus. É o resultado de pessoas que vivem com seus corações endurecidos, vivem em iniquidades, maquinando e fazendo o mal. É resultado de quem não vive a vontade de Deus. Acompanhe comigo o verso 3. No verso 3, meus irmãos, vamos ver o Senhor perguntando a Ezequiel assim: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Interessante deste verso, meus irmãos, é que Deus chama Ezequiel apenas de filho do homem. Filho do homem. Ao todo, meus irmãos, Deus o chama assim 93 vezes. E essa expressão filho do homem é usada por Deus para mostrar ao profeta Ezequiel a sua fraqueza e a sua pequenez como criatura, diante de um Deus que é todo poderoso, diante de um Deus que é todo onipotente. Pois assim somos nós também, meus irmãos. Precisamos reconhecer a nossa pequenez diante de um Deus que é soberano. Precisamos reconhecer que somos falhos e pecadores. Precisamos entender que se não fosse a graça de Jesus sobre as nossas vidas, o que seria de nós? Reconhecermos a nossa fraqueza é reconhecermos que sem Jesus nada somos e nada podemos fazer. E Deus pergunta assim a Ezequiel: acaso poderão reviver estes ossos? Acaso poderão reviver estes ossos? E assim também Deus nos pergunta nesta noite: você, meu filho, acredita que eu posso trazer vida a esses ossos secos? Você crê que eu posso restaurar a sua vida, a sua família? Você crê que eu posso te curar, realizar aquilo que é impossível diante do conhecimento da ciência, da medicina? Você crê, meu filho, que aquilo que é impossível para os homens, para mim, nada é impossível? O profeta Ezequiel, meus irmãos, poderia ter respondido: não sei, Senhor, não sei, talvez, é meio difícil, improvável. Mas não foi essa a resposta que o profeta deu ao Senhor. E o profeta Ezequiel responde: Senhor, Senhor Deus, tu o sabes, tu o sabes. O profeta Ezequiel está dizendo, está declarando: Senhor, todo poder está em tuas mãos. O Senhor pode todas as coisas. Nada é impossível para ti. Tu és o Deus soberano, tu és o Deus todo-poderoso. Assim como o profeta disse: Senhor, tu o sabes. A nossa convicção também deve ser a mesma, meus irmãos. A nossa resposta diante daquilo que é impossível aos nossos olhos deve ser somente: tu o sabes, Senhor. E quando nós dizemos tu o sabes, isso também significa descansarmos o nosso coração diante de um Deus que pode todas as coisas, diante de um Deus que está no controle de todas as coisas. Quando nós fazemos tal declaração, meus irmãos, nós estamos dizendo que nós confiamos no poder do nosso Deus. Estamos declarando que Ele é o Senhor de nossas vidas.
Acompanhe comigo, meu irmão, minha irmã, os versos de 4 a 6. Os versos de 4 a 6, o Senhor então diz assim para Ezequiel: profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Meus irmãos, nós podemos entender nesses versos que é por meio da palavra, somente pela palavra, que o nosso Deus realiza mudanças, milagres. Profetizar é pregarmos a palavra do Senhor, é pregarmos aquilo que já nos foi revelado através do Espírito Santo de Deus nas Escrituras Sagradas. E quando nós entendemos isso, entendemos que precisamos profetizar ao redor dos ossos secos, para que por meio da palavra Deus possa fazê-los reviver. Por isso, meus irmãos, nós não podemos nos afastar desta palavra, porque quando nós nos afastamos da palavra, nós estamos nos afastando da presença de Deus, assim como o povo de Israel o fez, e por causa disso eles sofreram, colheram frutos amargos. Se nós lembrarmos, meus irmãos, no século XVI, a igreja havia se afastado da palavra do Senhor, a igreja estava vivendo dias terríveis, doutrinas humanas, o povo estava sendo escravizado, o povo estava sendo enganado, inúmeras coisas eram feitas em nome de Deus, sem nenhum respaldo das Escrituras Sagradas. E isso acontecia porque o povo não conhecia as Sagradas Escrituras. E é por isso que foi necessário uma reforma. Foi preciso Deus levantar homens para profetizarem ao povo a palavra de Deus, para anunciar a salvação pela fé em Cristo Jesus, para anunciar que o justo viverá pela fé. Homens que deram suas vidas por pregarem somente as Escrituras Sagradas, homens que pregaram que é somente pela palavra do Senhor que nós somos transformados, edificados, corrigidos, pois somente a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Por isso que o apóstolo Paulo disse aos Gálatas, que ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldição. Mas infelizmente, hoje em dia, meus irmãos, nós temos vivido um afastamento da palavra do Senhor. Muitas igrejas têm se afastado da palavra. Muitas igrejas têm pregado apenas autoajuda em seus púlpitos. Palavras positivas, motivacionais, transformando seus cultos em shows, em espetáculos. Muitas igrejas têm colocado no lugar da palavra do Senhor suas próprias ideias, suas próprias metas estatísticas, suas próprias vontades. Não se busca em saber o que a palavra do Senhor nos diz, muito menos se ora para que Deus possa realizar a sua vontade, não a nossa vontade. Estamos vivendo, meus irmãos, o que a palavra do Senhor chama de apostasia, que é o abandono das Escrituras, abandono da verdadeira adoração. Isso tem tomado conta de muitas igrejas, o abandono da verdade.
2 Timóteo capítulo 4, verso 3: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Em hipótese alguma, meus irmãos, nós podemos nos afastar da palavra do Senhor. É preciso profetizar, é preciso vivermos a palavra do Senhor, pois só a palavra do Senhor deve ser a nossa única regra de fé e prática. Mas para que possamos profetizar, é preciso que conheçamos as Escrituras Sagradas, é preciso que a palavra do Senhor esteja em nossa mente, esteja em nossos corações. É preciso nos alimentarmos diariamente da palavra de Deus, para que por meio do conhecimento da palavra possamos profetizar aos ossos secos. Acompanhe comigo, meu irmão, versos 7 a 8. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Aqui nessa passagem, meus irmãos, nós vemos que, por mais que a forma e a aparência dos ossos secos tivessem sido restaurados, ainda não existia neles vida, porque somente o Espírito de Deus pode dar vida. Isso nos ensina, meus irmãos, que não é pela nossa oratória, não é pela nossa capacidade que as pessoas serão convertidas ou haverá restauração, não é através de um culto sofisticado, não é através de recursos humanos que vidas serão transformadas, não é pela minha experiência, pela minha inteligência e muito menos pelas minhas estratégias que alguém terá uma nova vida em Cristo Jesus, pois precisamos entender que somos apenas instrumentos nas mãos de Deus para levarmos a palavra, para servirmos. Somos apenas instrumentos nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. Não há nenhum mérito em nós, não há nenhum mérito no que fazemos. Somos apenas servos, somos trabalhadores, somos arautos do Rei, chamados para lançar as sementes em solos secos. Somos chamados para sermos vozes que irão clamar no deserto. Mas quem irá trazer vida? Quem fará a semente germinar? Quem irá converter os corações endurecidos pelo pecado? Será somente o Espírito Santo de Deus. Somente o Espírito Santo pode trazer vida. Somente o Espírito Santo pode ressuscitar o vale de ossos secos. E isso não cabe a mim, não cabe a você. Isso não depende das nossas realizações humanas, mas somente o Espírito de Deus pode resgatar o pecador e conduzi-lo pelas veredas da justiça. Zacarias capítulo 4, verso 6: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Acompanhe comigo, meu irmão, verso 9 a 10, os dois últimos versos dessa exposição da palavra do Senhor.
os 2 últimos versos, 9 e 10. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe assim: diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Somente o Espírito, meus irmãos, somente o Espírito de Deus pode trazer vida ao que estava morto. Assim como o povo de Israel estava morto em seus delitos, Deus, em sua soberana bondade, trouxe vida e esperança novamente para o seu povo. O Senhor disse a Ezequiel: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos dar uma nova vida. Somente o Espírito pode ressuscitar ao que estava morto. E nós sabemos, meus irmãos, que nós estávamos mortos. Efésios capítulo 2, verso 5: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Oh, aleluia, Senhor. O Espírito Santo de Deus nos deu vida, nos deu esperança, e o Espírito Santo de Deus sopra aonde Ele quer, pois Ele é Deus. O Espírito de Deus sopra no norte, no sul, no leste, no oeste. Os israelitas, meus irmãos, usavam simbolismos numéricos para alguns significados. No caso do número 4, vem dos 4 ventos, que encontramos aqui no texto de Ezequiel. Isso representa, portanto, algo que está associado com as esferas celestes e com as terrenas da criação de Deus. Caminhando para o final, meus irmãos, quero dizer que só o Espírito de Deus pode fazer reviver quem Ele quiser, fazer florescer novamente, porque não há limites para o seu poder agir, não há limites. No final do verso 10, nos diz assim, no finalzinho do verso 10: e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Somente o Espírito Santo de Deus pode fazer reviver o que estava morto. Somente Ele pode nos colocar de pé novamente. Há momentos em nossas vidas, meus irmãos, que pensamos em desistir, pensamos em acabar com tudo, não achamos mais solução, não temos mais ânimo, vontade, ficamos tristes, magoados. Mas se nós entregarmos as nossas vidas, você que está me ouvindo, se você ainda não entregou a sua vida para Cristo Jesus, entregue a sua vida. Entregue a sua vida a Cristo Jesus, porque o Espírito Santo de Deus habitará em seu coração. O Espírito Santo de Deus habitará em nós, habitará sobre nossas vidas, nos trazendo vida, alegria, fé e esperança. E o Espírito Santo caminhará todos os dias ao nosso lado, nos sustentando, nos dando forças para prosseguirmos adiante, pois Ele é o nosso Consolador, Ele é o Paráclitos de Deus, pois somente Ele pode restaurar as nossas vidas. Que possamos, meus irmãos, confiarmos em Jesus quando passarmos por um vale, que possamos profetizar a palavra do Senhor aos ossos secos, que a palavra do Senhor possa ser a nossa única regra de fé e prática, que possamos pedir ao Espírito Santo de Deus para abrir os olhos
daqueles que se encontram na escuridão, para que assim possam ter vida em Cristo Jesus, para que assim possam ter vida em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe, meu irmão, através do meditar da sua palavra. Convido você mais uma vez a fechar os teus olhos. Senhor Jesus, obrigado pelo meditar da tua palavra, Senhor. Que essa palavra possa ter falado aos nossos corações, transformado as nossas vidas, ó Deus. Que possamos, ó Deus, independente das circunstâncias, ó Pai, profetizarmos. Que possamos falar da tua palavra, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, possa estar enraizada em nossos corações, em nossas mentes, ó Deus. Somente a palavra, somente a Escritura, Senhor. Porque ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. A tua palavra, Senhor, é poderosa, é viva. A sua palavra transforma o pecador, converte corações, ó Deus. Ó Pai, que o teu Santo Espírito, Senhor, possa falar a cada coração nesse dia, Senhor. Que possamos nos debruçar, meditar mais na tua palavra, Senhor. Ó Deus, que possamos, ó Deus, em hipótese alguma, nos afastarmos desta palavra. Senhor Jesus, nesse momento eu peço para que o teu Santo Espírito também, ó Pai, toque os corações. Se há porventura alguém ainda que não conheceu a Ti, Senhor, se há alguém que precisa ter um encontro verdadeiro contigo, ó Deus, que nesse momento o teu Santo Espírito, Senhor, toque esta vida. Que nesse momento o teu Santo Espírito, Senhor, tire a venda dos olhos e que essa pessoa possa enxergar a luz de Cristo Jesus, Senhor. Porque só o Senhor tem poder para isso, ó Deus. Nós somos apenas servos, nós somos apenas trabalhadores, mas o Senhor tem todo o poder. Protege a nossa igreja contra falsas heresias. Protege a nossa igreja, Senhor, contra falsos profetas, que a todo instante estão tentando desvalorizar a Tua palavra. Ó Senhor, nos fortaleça para que possamos resistir às ciladas astutas do inimigo, Senhor. Que possamos, ó Deus, permanecermos firmes como arautos do Rei perante o final dos tempos, ó Deus. Que sejamos fiéis à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você, meu irmão e minha irmã, a cantar mais um cântico junto conosco. Que Deus assim abençoe a sua vida. São maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Aleluia, Senhor. Deus vai cumprir os seus planos em mim.
maiores que os meus. Ele vai fazer milagre em mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Acredito. Está aí, palavra de Deus para a tua vida. Deus falou com você hoje. Ele disse que pode restaurar a tua vida. Ele disse que está cuidando de você. Ele disse que nós somos limitados. Ele falou que o Espírito Santo, que sopra dos quatro ventos, que nos coloca de pé. Que você guarde essas palavras no seu coração, que você medite, reflita, repense durante a semana sobre essas palavras que você ouviu. Pegue lá o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, releia e vai lembrando de tudo aquilo que o pastor licenciado Danilo falou de Deus para vocês. Que Deus abençoe a tua vida. Receba o nosso abraço, o nosso carinho. Que o nosso Deus, o nosso Pai, conceda a você uma semana abençoada. Que Ele te guie, que Ele te guarde, que Ele te proteja, que Ele te sustente. E que a graça dele esteja sobre a tua casa, sobre a tua família. Antes de impetrar a bênção, queremos pedir que você compartilhe esse vídeo, tá? Compartilhe com seus contatos, com seus amigos, para que eles também possam ouvir a voz do nosso Deus, falando da mesma forma com eles. Se inscreva no canal da Quarta EPI, nos ajude, dê um like, pode deixar o seu comentário, faça parte, vamos interagir, né? Vamos interagir conosco. Todas as quartas-feiras nós temos a nossa live, em especial essa próxima semana, será a quinta-feira. E nós estamos trabalhando com um livro, o tema do livro é Deus abandona, né? São algumas fases da nossa vida, acontecimentos inesperados, onde Deus está agindo e nós não estamos percebendo. Muito legal. Quero pedir que você esteja conosco às 21 horas, todas as quartas, mas esta semana, em especial, quinta-feira, às 21 horas. E Deus abençoe grandemente a tua vida. Receba a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, do Rei Eterno,
daquele que nos purifica, nos resgata, nos perdoa, nos toma nos seus braços. Que o amor de Deus, o Pai Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, a comunhão, as consolações e o poder do sopro do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, que o Espírito sopre também sobre a tua vida, que Ele traga as bênçãos espirituais que vem acompanhada com a graça de Deus sobre a tua vida, sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém. Que Deus te abençoe.